Belezinha, belezinha. Muito bem. Vamos retomar então o nosso projeto aqui. Então, apenas relembrando, né, nós implementamos a aplicação aqui da nossa biblioteca. E a ideia, né, que eu consiga fazer o empréstimo, né, cadastro, o empréstimo, né, de livros e filmes. Então, por enquanto, a gente está atacando a parte de livro. A gente criou o que eu chamo de CRUD, né, que são as operações básicas aí para trabalhar com, falando do meu contexto do livro. Então, o CRUD, ele significa isso aqui, ó. Cada uma dessas letras representa uma operação, ó, create, read, update, delete. Então, o create eu uso para fazer os cadastros, né, inserir os dados. O read eu uso para fazer a leitura, que seria listar ou pesquisar as informações. O update, atualização. E o delete seria a exclusão dos dados. Isso já está funcionando bonitinho aqui no nosso livro. A gente criou o nosso repositório e a gente tem o nosso contexto de dados aqui fake, né? Porque a gente não está acessando o banco de dados mesmo. A ideia é que a gente depois vai alterar isso para trabalhar com um banco de dados. Só que a gente tem um pequeno problema. A gente vai resolver isso nessa aula, tá? Da forma que eu estou fazendo, eu tenho aqui, ó, vamos voltar no Context Data Fake, que é o meu banco de dados fake, que ele já tem os dados, né, que eu falo que é chumbado, né, eu já criei aqui em tempo de execução. Seria meu banco local. A minha classe aqui de contexto, ela tem basicamente uma lista, né, de livros, que eu inicializo ela quando eu instancio aqui, quando eu faço a chamada, né, da minha classe Context Data Fake, ele inicializa. E toda a implementação aqui no meu repositório de livro, para a operação de atualizar, cadastrar, excluir, assim vai, eu estou usando o Context Data Fake aqui, ó, certo? E aí eu estou implementando uma série de lógica aqui para poder fazer isso acontecer, para ele atualizar. Por exemplo, eu preciso usar o meu Context Data Fake para remover e depois incluir um livro. E eu chamo o método cadastrar. O cadastrar precisa acessar aquela lista de livros e poder adicionar um item nela, né? Então, o excluir, eu preciso remover um item daquela minha lista de livros que está aqui dentro do meu contexto. Se eu quisesse trabalhar, e vai ser o nosso objetivo desse projeto no final, usar o SQL Server, eu teria que alterar todo o meu repositório, né, de livros. Alterar essa parte para usar o SQL Server, na listar, na atualização, no cadastro, em todos os métodos. Isso é ruim, porque se, por exemplo, futuramente eu quero usar, pensando em custo, não quero mais usar SQL Server, vou querer usar o MySQL. E eu vou alterar o banco, eu teria que mudar tudo aqui também. Ao invés de usar a parte de implementação do SQL, vou ter que usar o MySQL. Então, não está muito legal. Isso que eu sempre vou ter que mexer, dar uma manutenção no meu repositório de livros. Então, eu tenho um repositório aqui que é o livro. Agora, pensa numa aplicação que você tenha 20, 30 repositórios. Começa a ficar mais difícil, complexo. Você mudou um banco de dados, você vai ter que alterar isso em todos os seus repositórios. Então, a ideia, qual que é para a gente resolver isso? Eu quero trabalhar com um contexto de dados que seja, para mim, independente do banco. Independente da fonte de dados. Beleza? Aí eu quero que o meu repositório ele acesse o repositório, ou ele acesse o contexto, meus dados, onde quer que eles estejam. Seja numa base fake, seja no SQL. Se eu quiser trabalhar com uma base não relacional, quero usar um MongoDB, um Cassandra, então, sem alterar o meu repositório de livros, eu gostaria de usar essa outra fonte de dados. Então, vamos ver isso agora? Bora lá. Já expliquei o problema, agora vamos para a solução, tá? E a ideia vai ser a gente isolar, então, Léo. Então, a gente vai fazer primeiro, vamos acertar o Context Data Fake, tá? A gente não vai deixar que, não vai ficar nessa forma, ele tem apenas uma lista. Ele vai realmente implementar para mim essas operações. E depois eu vou apenas encaixar aqui, ó, vou fazer uma chamada no meu repositório para poder utilizar os recursos dela. Não me importa, assim, o detalhe, como é que funciona que o Context Data, ele faz para mim essas operações. Não me importa saber quais são os comandos para cadastrar, para excluir. Eu quero apenas utilizar.
Do mesmo jeito, ó, agora se a gente voltar lá na nossa controller de livro, ó, eu estou usando um serviço, certo? Vamos pegar aqui o de cadastrar, ó. Eu pego o meu serviço e chamo o método cadastrar. Eu não sei o detalhe da implementação disso. Apenas eu tenho a operação aqui, ó, cadastrar. Eu sei que o meu serviço vai fazer isso. Então, se eu for lá no meu serviço, ó, a gente tem, ó, a chamada, ó, cadastrar. Ele pega o meu repositório, ó, e eu não estou me importando com o detalhe da implementação. Meu repositório se vira e cadastra para mim. E como é que a gente fez isso? A gente encapsulou aqui, certo? Ó, eu tenho o construtor do meu serviço e eu passei a interface de repositório de livro. E aí vai ser essa ideia que a gente vai fazer agora para essa parte de contexto de dados. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, então a gente vai criar aqui uma outra interface lá no nosso modelo. Aqui em Contracts. Pode ser na parte de repositórios. A gente poderia até criar um outro, né, de contextos, né? Vamos criar um contexto aqui. Tá? Então vamos criar aqui uma pastinha, chamar de Context. Ficar bem organizado, né? Beleza. E aqui a gente vai criar uma interface. E o item, então item. A gente vai selecionar aqui o segundo modelo aqui dos templates. Está carregando. Deixa eu usar o estúdio pensar aí. Interface. E a gente vai criar aqui a nossa context data. Cria pra gente. Beleza. E aqui eu vou colocar as operações que eu vou ter para o meu banco, tá? Então, se eu tiver o CRUD lá falando de livro, a gente vai criar as operações para o livro. Para filmes, a mesma coisa. Se eu tiver usuário ou outro, eu vou criar também do mesmo jeito, tá? Então, vamos só importar aqui a referência da DTO que a gente criou do livro. Deixa ele pensar. Certo. Aqui, use. Adicionei a referência. Beleza. Então eu vou ter que as operações: cadastrar o livro, listar, pesquisar, atualizar e excluir. Tá nessa interface aqui. E quem vai implementar isso para mim? Vai ser meu context data, né? Fake, ó, que ele tá aqui, ó. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai acessar aqui essa classe e a gente vai alterar algumas coisas, tá? O livros vai continuar aqui, só que a gente não vai deixar ele mais público, tá? Vamos deixar privado, que a gente vai ter os próprios métodos que vão tratar, né, essa informação. A gente pode manter também, ele só não vai ser mais estático. E a classe também, né? Porque a classe agora ela vai implementar, vou passar a instanciar ela. E ela vai implementar essa interface que a gente criou agora, Context Data. Então, C maiúsculo aqui. Beleza. Ele está reclamando aqui. Vamos acertar o construtor primeiro. Agora o construtor não é mais estático, é normal, né? E ele está reclamando que a gente não implementou a interface. Então, vamos fazer um Ctrl ponto e pedir para implementar a interface para a gente. Aí ele já vai criar os métodos. Só que não está implementado, né? Ele só criou os métodos mesmo. Beleza. Vamos fazer o de cadastro primeiro. Vamos lá, então. Beleza. Então a gente vai colocar aqui, ó, o método para a gente cadastrar nosso livro. Então vou ter um bloco aqui de tratamento de erros, né? E a gente vai ter o nosso livro. Vamos só renomear ele aqui para minúsculo, que agora ele é privado. E aí ele vai dar alguns errinhos, tá? Porque ele não vai reconhecer mais aqui no repositório de livro. Mas a ideia é essa mesmo, ele não vai reconhecer porque ele não enxerga mais, tá?
Esse é o método do contexto que vai ser utilizado. Então aqui basicamente pego a minha lista e adiciono o livro, tá? Sem segredo. Vamos criar agora o método de implementar, na verdade, né? O excluir livro. Então, ó, eu vou fazer uma pesquisa usando o meu método aqui de pesquisa de livro, passando o ID. Com esse resultado, eu removo ele da minha lista, né? Beleza. Vamos agora para listagem de livros. Listar livro. Então, eu vou pegar essa lista, retorno, e eu vou ordenar ela pelo nome, né? Ó, ficar em ordem alfabética do nome, transformo numa lista e retorno esta lista aqui no meu método. Beleza. Vamos agora para a pesquisa. Na pesquisa eu vou retornar a minha lista dos livros, só que aí eu faço uma pesquisa aqui. Eu uso esse método do first, né? Tem o first order full. Eu tenho um parâmetro e ele vai buscar o que tiver o ID igual ao ID que eu estou passando aqui por parâmetro, tá? Acho que agora faltou, implementei o pesquisa. Aqui ele está inicializando, a gente já tinha, né? Os dados, vamos só... Vou ter aqui o livro. Poderia até substituir, mas são um pouquinhos, dá pra gente fazer aqui direto e tal. Beleza. Implementamos a pesquisa, listagem, exclusão, cadastro, autoatualização. Vamos fazer esse cara agora. Aqui, ó. Então, eu tô pegando aqui a implementação que eu tinha lá no DataFake, ó. Contexto DataFake, onde eu estou, né? No livro repositório. Atualização, né? Ó, que ele pesquisava, removia. Ele encontra o cara, remove, né, o livro da minha lista e depois eu cadastro ele. Beleza. Muito bom. Então aqui tá pronto, ó. A minha parte do adaptei, criei a minha interface e estou implementando. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Adaptar aqui no meu repositório, não. Meu livro repository, para ele trabalhar com esse context adaptado aí que a gente corrigiu. Ele vai ficar facinho agora pra gente, quer ver? Ó? Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai criar um objeto. Ele vai ser o read-only, porque a gente não vai ficar alterando ele. E ele vai ser do tipo da interface que a gente criou. Context data. A gente vai criar ela assim. Beleza. Então, através dessa interface, a gente vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de fonte de dados, tá? Mas eu preciso incluir ela, encaixar ela dentro do meu repositório. Então, eu faço isso através da injeção de dependência dentro do meu repositório de livros, meu livro repository. Opa. Completou errado aqui. Beleza. E aí aqui dentro eu vou colocar essa interface. Então, iContext Data. Ele já sugere o nome pra gente, ó. Beleza. Então a aplicação a gente vai configurar isso, tá? Mas a aplicação depois, ela se vira para instanciar pra gente e incluir aqui esse objeto do contexto de dados, tá? E a gente basicamente pega o valor que ele passa no construtor e configura, seta ele pro nosso objeto aqui, ó, Context Data, tá? É isso. Agora como é que vai ficar aqui a atualização, ó? Agora eu posso apagar tudo isso. Eu vou chamar meu contexto. Meu contexto de dados. Quero que você atualize para mim o livro. E eu passo o livro como parâmetro. E tá pronto, ó. Bem mais simples, né? Então desse jeito eu vou ter aqui todo o detalhe da implementação fica para a classe que vai implementar meu contexto de dados. Para o meu repositório é indiferente, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para o cadastro. Context Data, cadastrar, livro. Eu passo o livro aqui. Muito bem.
fazer a exclusão também. Excluir. E aí eu passo o ID. Então, agora o listar. Eu posso remover tudo isso. E eu vou retornar. Ó, e o contexto. Eu chamo o método listar livro. Boa. Por fim, o pesquisar aqui, eu também vou retornar no contexto, chamando o método pesquisar pelo ID. Deixa eu compilar. Beleza. Então, ó, vamos olhar aqui o nosso livro repository. Ó. Então, eu recebo um content data e eu uso ele para chamar as operações. Cadastrar, atualizar, excluir. Então, fica bem mais genérico, tá vendo? Quando eu for mudar usar um objeto SQL, eu vou usar esse mesmo content data e aí ele vai resolver para mim essas operações, porque ele vai implementar aquela interface do contrato lá, ó. Minha interface content data. Beleza? Agora, para a gente testar, para ver se continua funcionando, né? Não quebrou nada a aplicação, a gente precisa configurar essa interface aqui que a gente criou e falar para a minha aplicação qual é a classe que está implementando essa interface. E a classe, no caso, é a content data fake, né? Então, vamos configurar isso. Onde é que eu faço isso? Aqui nessa classe startup da minha aplicação. E eu faço ela assim, ó. Vai criar aqui, ó. Eu vou adicionar o configure services. Faço aqui, né, a menção incluo aqui a referência, né? Então, dentro do configure services, eu vou incluir esse content data e o content a classe está implementando. Beleza? Estou usando o add singleton, tá? Beleza, vamos testar. Vou dar um play agora na aplicação. Vamos testar agora. Carregou a aplicação. Beleza. Vamos clicar em livros. Ele está carregando. Clica em livros, ele carrega. Vamos entrar aqui no detalhe. Ó, carregou, tá funcionando, né? Vamos atualizar. Sei lá, colocar aqui como autor Grande Júnior. Salvar. Ó, detalhe. Ó, ficou o Júnior. Atualizou. Vamos excluir um livro. Confirmei a exclusão. Ó, ficou apenas 4. Se eu for cadastrar, vamos cadastrar um livro aqui. Esse que a gente excluiu, né? Opa. Morimoto. Cadastrar. Ó, cadastrou, beleza. Então, tá funcionando a aplicação. Muito bom. Então, a gente tem agora a nossa aplicação criada. Adaptamos ela aqui para trabalhar dessa forma mais genérica. Falando de contexto, né? De repositório, né, de fonte de dados. Opa, carreguei errado. Então agora os próximos passos vai ser a gente criar o nosso banco de dados SQL. A gente pode até criar uma SQL também depois só para testar, mostrar isso daqui, ó, que eu não vou precisar mais alterar o meu repositório, né? Eu vou criar uma classe nova, vai cuidar do contexto do SQL Server, ou do MySQL, ou do Oracle, ou do MongoDB. E aí a minha aplicação funciona também, tá? Belezinha? Então é isso. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí, dá um like. E bora programar. Vamos seguir aí, hein? Até mais. Tchau, tchau. Joia!